Américo, seja bem-vindo a essa nova edição do Breaking News do Agora CNN. Gostaria que você analisasse um pouco, Américo, essa fala de Lula. Lula se pronunciou pela primeira vez, fez um discurso bastante enfático contra esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Como você vê, Américo, a partir de agora, o papel do presidente Lula? Ele já tinha se oferecido a Maduro e a Trump para ser um mediador da paz na região. Como ele pode atuar junto aos Estados Unidos, eventualmente, para tentar estabelecer uma democracia na Venezuela? Bom dia, Uribe, um prazer estar aqui com você. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, que se juntou a gente aqui nessa cobertura agora. Vamos analisar aqui, Uribe, essas declarações do presidente Lula. Ele foi, em primeiro lugar, foi uma declaração dura, feita aí pelas redes sociais, foi uma declaração muito clara da posição que ele adotou como chefe de Estado do Brasil, condenando os bombardeios e a captura também do Nicolás Maduro. Ele diz que isso é uma afronta à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para a comunidade internacional. Ele lembra, obviamente, Uribe, que essa é uma posição histórica do Brasil. O Brasil, historicamente, não é apenas neste governo do presidente Lula, mas historicamente o Itamaraty defende alguns princípios na política internacional, como o princípio da soberania, da não interferência nos assuntos de outros povos, da não intervenção. E o presidente Lula lembra isso. Ele diz nessa declaração, que é uma declaração forte, que diz claramente que o Brasil condena, o governo brasileiro condena as ações dos americanos. Ele diz que essa é uma posição que é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. E diz que isso lembra os piores momentos da interferência dos Estados Unidos na América Latina. O presidente Lula está querendo aqui reafirmar essa posição de que o governo brasileiro, historicamente, é contra esse tipo de intervenção em outros países. No entanto, ele provavelmente vai ser criticado pela posição adotada com relação à guerra na Ucrânia, por exemplo. O Brasil sempre condenou a invasão da Rússia, o presidente Lula sempre lembrou que ele próprio condena a invasão da Rússia, mas nunca se posicionou de uma forma tão forte como neste caso, por exemplo, na defesa da integridade lá, da soberania da Ucrânia. Então, ele certamente está aqui tentando, inclusive, deixar claro qual é a posição histórica do Brasil para se proteger de eventuais críticas, mas essas críticas virão e virão certamente com relação à questão da Ucrânia. Agora, o presidente também condena, obviamente, essas interferências na política. Note que ele não se refere aos Estados Unidos em momento nenhum neste ato, nessa declaração dele. Ele condena as ações e tal, mas não se refere ao presidente Donald Trump, não se refere aos Estados Unidos. E no final, ele diz que a comunidade internacional, por meio da ONU, que está praticamente falida, não vai ter muitas condições de fazer nada, inclusive o Conselho de Segurança, que está paralisado, ele diz que a comunidade internacional precisa responder, que o Brasil condena as ações, mas que segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. O que o presidente está tentando fazer aqui, Uribe? Em primeiro lugar, ser muito claro na condenação e lembrando a posição histórica do Brasil, não apenas desse governo dele, mas sendo muito claro, muito duro com relação à condenação dos ataques e à captura do Maduro, mas também tentando deixar aberto ali uma via do diálogo. O presidente Lula não quer criar problemas que fechem o canal de diálogo que ele conseguiu abrir com muito sucesso, inclusive recentemente com a Casa Branca, com o presidente Donald Trump. Os dois já conversaram pelo telefone várias vezes, já se encontraram na Malásia, o presidente Lula já telefonou diretamente para o presidente Donald Trump para tratar desse assunto, inclusive, falando do combate ao narcotráfico e se colocando, como você lembrou, como um mediador, ou um potencial mediador do conflito com a Venezuela. Mas nem o Maduro e nem o Trump quiseram essa mediação do presidente Lula. Então, ele tenta, ao mesmo tempo em que critica as ações dos Estados Unidos, ele tenta deixar aberto um caminho para o diálogo, falando isso claramente, que o Brasil segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Muito provavelmente ele vai tentar algum tipo de contato em algum momento com o presidente Donald Trump para discutir essa situação, se oferecer mais uma vez para eventualmente ajudar a mediar o que vai vir na Venezuela, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o presidente Lula, ao mesmo tempo em que critica as ações dos Estados Unidos, sem mencionar diretamente nem o presidente Trump e nem o governo americano,
também tenta deixar aberta uma porta para o diálogo. O problema, Uribe, é saber se isso vai funcionar. Porque no momento que você critica as ações americanas da forma como o presidente criticou, talvez isso tenha sim um impacto nessa via do diálogo que o presidente também quer preservar. Acertou na forma, errou na dose. Deveria ter sido um pouco mais amena, exatamente, Américo Martins, porque no momento que nós temos a Colômbia com Gustavo Petro, porque a Colômbia sempre foi o principal mediador dos Estados Unidos junto à Venezuela, em uma relação turbulenta, o Brasil tinha a oportunidade de substituir a Colômbia nessa mediação da Venezuela. E você tem toda a razão, 2 pesos e 2 medidas, não houve, é o mesmo crime de agressão pelo Estatuto de Roma, invasão de uma outra soberania, de um outro país. E a gente não viu essas mesmas palavras e ênfases quando a Rússia, de Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia de Volodymyr Zelensky. A gente vê um cenário muito conturbado das potências invadindo países menores com interesses econômicos. Né, Américo Martins? Nós tivemos os exercícios militares da China sobre Taiwan, nós tivemos a Rússia invadindo a Ucrânia e agora esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Isso mostra um precedente perigoso, Américo Martins, de potências utilizando os ataques de outras como justificativa para fazerem incursões militares que tenham interesses econômicos? Sem dúvida, Uribe, você foi exatamente ao ponto. O que nós estamos vendo é um enfraquecimento do multilateralismo. Esse é um ponto, inclusive, que o presidente Lula vem alertando já há bastante tempo e vem fazendo vários discursos em defesa desse multilateralismo, que é um sistema de geopolítica internacional que é baseado em regras, em princípios, em mediação através das organizações internacionais, no comércio a OMC, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, em questões sociais, a ONU e seu Conselho de Segurança com relação a conflitos pelo mundo. Essa ordem está sendo bombardeada, essa ordem está acabando muito por ações da Casa Branca, com o presidente Donald Trump, que vem sabotando sistematicamente esse sistema multilateral, mas também, não vamos nos enganar, por ações de autocratas, como o Vladimir Putin na Rússia e o ditador Xi Jinping na China. A todos eles, que são grandes potências militares, e no caso de China e Estados Unidos, grandes potências econômicas também, e a Rússia também tem o seu poderio econômico, embora obviamente não do tamanho de China e de Estados Unidos. A todos esses países interessa, no final das contas, uma substituição desse regime. E isso vai ser substituído pelo quê, Uribe? Pela lei do mais forte. Quem pode mais, age mais e determina as suas áreas de influência. O presidente Donald Trump e o seu governo deixaram isso claríssimo no final do ano passado, quando publicaram a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Eles falam claramente em dividir o mundo em zonas de influência, tanto que a América Latina é a primeira parte desse documento de estratégia nacional. Os Estados Unidos dizendo que vão exercer o controle da América Latina, que vão tratar governos que são parceiros dos Estados Unidos, que têm uma posição ideológica, comercial, aberta a negociar com os Estados Unidos de uma forma. E vão tratar, inclusive como estamos vendo agora na Venezuela, países que são rivais na região dessa forma, ou seja, tentando subjugá-los para que eles atendam os interesses dos Estados Unidos. Isso interessa também a Rússia para agir na Ucrânia. Nós estamos vendo isso agora nessa negociação que está acontecendo para um suposto acordo de paz na Ucrânia. Nós estamos vendo a Rússia usando também essa lei do mais forte, tentando impor a sua condição para a paz no continente, com os Estados Unidos basicamente concordando com as demandas russas e praticamente abandonando a Ucrânia. A gente vê a China cada vez sendo mais assertiva em Taiwan e vai ver o que está acontecendo na América Latina e na Venezuela e também o desfecho da guerra na Ucrânia como uma luz verde para agir em algum momento contra Taiwan e tentar anexar Taiwan ao seu território. Então, nós estamos vendo um momento histórico, Uribe, muito importante. E esse é um grande ataque ao multilateralismo. Nós estamos vendo um processo em que o multilateralismo está sendo sabotado e abandonado, não só pelos Estados Unidos, importante que isso fique claro, e está sendo substituído pela lei do mais forte. Isso vai ter implicações no mundo inteiro e vai ter severas implicações na América Latina. A gente está começando a ver isso com essas ações. Estados Unidos tentam justificar essas ações como ações contra um Estado narcotraficante, contra um presidente que não era legítimo, porque fraudou as eleições
do ano passado, vinha administrando como uma ditadura ali, de fato, a Venezuela, mas a justificativa dos Estados Unidos para essa ação é uma justificativa do narcotráfico. De qualquer forma, é um grande ataque contra o sistema multilateral. Não há inocentes e bonzinhos de nenhum lado, né, Américo Martins? A gente tem Nicolás Maduro com um regime ditatorial severo que fez a população venezuelana sofrer bastante, mas já não pode esconder também a análise que é feita nos Estados Unidos dos interesses econômicos americanos de influência na Venezuela e também da grande quantidade de petróleo explorada por esse país.